Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos aqui ao meu canal. E nós estamos em contagem regressiva. Estamos a uma semana das manifestações de 7 de setembro. Esta data será uma das datas mais importantes dos últimos anos. E quando eu falo no 7 de setembro, nas manifestações que nós teremos, eu quero falar neste vídeo com vocês sobre prioridades. O que você tem priorizado na sua vida? Quais são as prioridades que você tem eleito na sua vida? A sua casa, a sua família, o seu carro, o seu emprego. Quais são as suas prioridades? Eu vou mostrar para vocês neste vídeo que existem coisas uma coisa que é muito mais importante do que tudo isso. Ah, mas mais importante do que a minha casa? É, mais importante do que a sua casa. Sem isso que eu vou falar aqui para vocês, não existiria nenhum valor na sua casa, no seu carro, no seu emprego e nem na sua família, dada a importância que tem, a relevância que tem isso que nós vamos falar. E eu vou começar mostrando para vocês aqui, então, o caput e alguns incisos aqui do artigo 5º da Constituição Federal, onde estão elencados ali os nossos direitos mais básicos. E no artigo 5º diz assim o caput: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes. 2 pontos. Aí vem lá o inciso 1º, 2º, 3º, vamos lá para o inciso 4º, que é a chave do que nós vamos falar aqui. É o cerne dessa questão de hoje. É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Nós estamos falando aqui de liberdade de expressão. A liberdade em si só, a liberdade de ir e vir e a liberdade de expressão são as coisas mais importantes que a pessoa, o ser humano, ele pode ter. É mais importante do que a sua própria vida. Porque imagina a sua vida sem você ter liberdade. Imagina a sua vida sem você ter liberdade de se expressar, liberdade de ir e vir. Seria uma vegetação, você estaria em estado vegetativo. Você não estaria vivendo, você estaria vegetando. Você seria como uma árvore que dependeria de alguém colocar uma água na sua raiz para você conseguir continuar vivendo. E falando nas manifestações, eu vou colocar um outro trecho aqui do artigo 5º, lá para o inciso 16º, onde diz assim: todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, anote bem, eu até grifei esse trecho, em locais abertos ao público, independentemente de autorização, desde que não frustrem, mais um grifado ali, ó, mais um trecho grifado, outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente. Eu vou mostrar mais à frente para vocês o que está acontecendo, o que vai acontecer, o que já está acontecendo agora nos bastidores para o dia 7 de setembro. Mas aqui diz o seguinte, que todos podem se reunir pacificamente sem armas. Por que vocês acham que a imprensa vem batendo duro? Nós vimos agora esses dias uma repórter, uma apresentadora da rádio CBN, uma coisa ridícula. Ela dizendo que as pessoas vão às ruas armadas para matar comunistas, que vão sair atirando nas pessoas. Então, se você sair à rua, cuidado, não passe perto dos bolsonaristas que eles vão te matar. Foi isso que ela disse, uma jornalista da CBN teve a cara de pau de dizer um absurdo como esse. Algum de vocês já viu uma manifestação da direita que tenha ocorrido baderna, que tenha ocorrido violência,
queimas de pneu, destruição de patrimônio público ou privado. Vocês se lembram que a esquerda já invadiu o Ministério da Educação, quebrou as vidraças todas há uns anos atrás. Eles invadiram lá o prédio onde mora a ministra Carmen Lúcia e pintaram de vermelho a calçada da casa dela. Vocês nunca viram nós, de direita, fazermos algo semelhante. Vocês já viram algum movimento de direita invadir propriedades rurais e queimarem máquinas, destruírem plantações? Mas nós é que somos violentos. Então, eles estão falando, batendo nessa tecla que nós vamos armados. Por quê? Porque na Constituição, como eu vou mostrar de novo aqui para vocês, lá diz o seguinte, que todos podem reunir-se pacificamente sem armas. E eles estão dizendo que nós vamos... Eles ficam batendo nessa tecla o tempo todo, porque uma mentira contada 1000 vezes, ela vira verdade, segundo alguns. Eu não acredito muito nessa teoria, mas, enfim, eles ficam batendo o tempo todo nessa tecla, dizendo que nós vamos armados, porque nós estaríamos incorrendo, nós estaríamos batendo de frente com a Constituição, estaríamos incorrendo num crime, porque nós estaríamos fazendo algo em desconformidade com o que preconiza a nossa Constituição Federal, lá no artigo 5º, onde diz que todos podem reunir-se pacificamente sem armas. E aí, para se chamar de atos antidemocráticos, é só caprichar mais um pouquinho na criatividade. E aí, mais na frente diz o seguinte, que desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente. Então, a próxima tela que eu vou colocar para vocês aqui já vai dizer também sobre esse trecho que eu grifei aqui para vocês. E a notícia que eu vou pegar aqui, que é da CNN, ela diz o seguinte: Justiça de São Paulo autoriza manifestações pró e contra Bolsonaro no 7 de setembro. O grupo pleiteava em São Paulo protesto contra o governo na mesma data em que apoiadores do presidente pretendiam manifestações em apoio à gestão. Então, o pessoal da oposição, o pessoal da extrema esquerda, eles estavam pedindo na justiça o direito de fazerem a manifestação na Avenida Paulista, onde será as manifestações já previamente requeridas e autorizadas para nós da direita. Mas eles entraram na justiça pedindo o mesmo direito de se manifestarem no mesmo local que nós vamos nos manifestar, a Avenida Paulista. E vocês viram ali na Constituição que pode sim, mas desde que não seja no mesmo local, para que não frustre uma manifestação já agendada para aquele local. E aí, Justiça contraria Dória e permite atos pró e contra Bolsonaro no mesmo dia. Juiz Randolfo de Campos foi enfático ao dizer que ninguém tem poder para vetar reuniões. Então, esse juiz Randolfo de Campos, ele deu uma decisão judicial autorizando a extrema-esquerda a se manifestarem no mesmo dia lá em São Paulo, mas eles vão se manifestar em um outro local, parece que é lá no Anhangabaú, um negócio assim. Independentemente disso, isso tem tudo para acontecer confrontos. Não por causa da direita, porque a direita jamais teve, como eu mostrei para vocês aqui, nenhum confronto, nenhuma baderna, nenhuma destruição de patrimônio, mas a esquerda sim, e eles estarão nas ruas no mesmo dia. E esse local onde foi reservado para eles fica a menos de 3 quilômetros da Avenida Paulista. Ou seja, em algum momento, manifestantes da esquerda e da direita vão se cruzar em metrôs, em ônibus. Eles podem se cruzar e isso pode sim ter confrontos. E é isso que eles querem. Eles querem que haja o confronto. Está na cara que eles querem, inclusive, causar esse confronto, facilitar para que haja esse confronto. Porque a imprensa, ela quer dizer que os nossos atos são antidemocráticos. Eles não vão se importar em dizer que foi culpa da esquerda,
que foi a esquerda que criou a confusão. Não, eles vão dizer que fomos nós. A outra notícia que eu quero falar nesse vídeo é sobre esse absurdo aqui. Gazeta do Povo, vamos lá, que diz o Rodrigo Constantino. STF cria o Ministério da Verdade no Brasil. Eu estava vendo hoje aqui na internet, caminhando por aqui, né, nas redes sociais, e eu encontrei essa postagem aqui do Pierre Lourenço. Ele diz aquilo que o Constantino escreveu lá na Gazeta do Povo. O STF acabou de criar seu Ministério da Verdade, que classificará tudo que destoa de sua ideologia política como notícia falsa, para facilitar a perseguição de seus críticos, além de legalizar a prisão por crime de opinião. E o Pierre Lourenço, ele posta aqui, então, uma página lá do Diário da Justiça eletrônico. E eu vou, inclusive, mostrar para vocês o que está escrito nesse Diário da Justiça eletrônico lá do STF. Vamos lá. Bom, vamos aqui, ó. Resolução número 742, de 27 de agosto de 2001, o presidente do Supremo Tribunal Federal, nos usos de atribuições legais e regimentais, considerando, resolve. O importante é isso aqui, ó. Resolve. Artigo 1º. Fica instituído o Programa de Combate à Desinformação, PCD, Programa de Combate à Desinformação, no Supremo Tribunal Federal, com a finalidade de enfrentar os efeitos negativos provocados pela desinformação e pelas narrativas odiosas à imagem e à credibilidade da instituição, STF, né? De seus membros e do Poder Judiciário, a partir de estratégias proporcionais e democráticas, a fim de manter a proteção da Corte acerca das liberdades de comunicação. Veja bem vocês que os ministros da Suprema Corte, os ministros do STF, eles se acham realmente deuses. E a Suprema Corte é a mais alta divindade que nós temos. E nós temos que nos ajoelhar diante deles e prestar culto a eles. Ai de você que ousar falar algo criticando um ministro ou a própria Suprema Corte. Vocês já viram o que aconteceu com o Daniel Silveira, que é um deputado federal. Vocês já viram o que aconteceu com o próprio Roberto Jefferson, que não tem um mandato eletivo, mas é o presidente de um grande partido político. Ou seja, alguém que tem poder e está lá na cadeia. O cara é um idoso, doente, passou mal dias atrás lá na cadeia e o Alexandre de Moraes não solta ele. Uma prisão ilegal, arbitrária, como foi a do Daniel Silveira também. Eu acho até que a do Roberto Jefferson ainda foi mais arbitrária, porque o Roberto Jefferson, ele não tem foro por prerrogativa de função, então ele tinha que ser julgado em primeira instância. Mas só o fato de o Alexandre de Moraes abrir o inquérito, ser o investigador e ser também o juiz que vai julgar, isso já diz tudo, já diz tudo. Então, na verdade, essa resolução lá do Supremo Tribunal Federal, isso aqui é para dar legalidade à perseguição que eles estão fazendo. O Pierre disse muito bem ali na postagem dele lá no Twitter. Isso nada mais é do que legalizar a perseguição que o Supremo Tribunal tem feito a nós, conservadores de direita. Ou vocês já viram alguém da esquerda preso por fake news? Ou preso por fazer um vídeo criticando uma instituição? Ou o presidente da República, o Poder Executivo, não é uma instituição? A não ser que o Poder Executivo deixou de ser instituição. Porque o que mais nós vemos é eles chamando o presidente, inclusive até ministros do STF já chamaram o presidente com alguns nomes que, se eu falar aqui, possivelmente o YouTube vai cortar, vai suspender vai excluir o meu vídeo. Então não dá para aceitar uma coisa dessa. Dia 7 de setembro vai sim ser gigante. Nós já temos previsões, inclusive da Polícia Militar de São Paulo, de que teremos na Avenida Paulista cerca de 3 milhões de pessoas. Em Brasília também nós teremos um público
gigantesco, possivelmente andará ali perto de 1 milhão de pessoas em Brasília. Eu, se Deus me permitir, se Deus quiser, estarei em Brasília no dia 7 de setembro e vou sim me manifestar lá junto com aquele pessoal que estiver ali, me manifestar pela nossa liberdade. E eu imploro a você, não se omita, não se omita. Eleja como prioridade esse dia 7 de setembro para ir para as ruas se manifestar pela sua liberdade. Sem a sua liberdade, você não é ninguém. Se alguém colocar você numa casa lotada de nota de $100 e falar que você tem que ficar ali, você não pode sair dali, e daí? Você está rico ou você está pobre? Pense no que eu estou te falando. Quando você abre a torneira ou o chuveiro da sua casa e sai água, é a coisa natural, é normal. Mas e quando você está no meio de um banho e que simplesmente a água acaba? Aí você vai ver a importância que tem a água. Ou você vai beber água e não tem água para você beber, que é uma coisa tão normal que a gente não dá tanta importância. Então, às vezes, a gente dá importância às coisas quando a gente perde, quando a gente deixa de ter aquela coisa que a gente acha tão importante, mas isso depois que perde. Então, a nossa liberdade, não vamos deixar que ela seja totalmente retirada de nós, para que nós venhamos a dar a devida importância. Vamos dar importância para a nossa liberdade enquanto nós ainda podemos, enquanto ainda nós podemos nos manifestar. Talvez esta possa ser a última oportunidade que nós tenhamos de nos manifestar pela nossa liberdade. Imagina você se essa manifestação fosse um fracasso, que eu tenho certeza que não será. Mas imagina se fosse. Imagina o que o sistema ia fazer. O sistema ia crescer para cima da gente igual um trator, ia nos massacrar. Vocês acham que o presidente não foi caçado ainda por quê? Porque tem o povo do lado dele. Agora tem o TSE, está querendo inclusive julgar umas ações de cassação da chapa Bolsonaro-Mourão por disparos de mensagem no WhatsApp. Olha a cara de pau dessa gente. O presidente Bolsonaro foi eleito com a campanha mais barata de todos os tempos. Ele foi eleito gastando um dinheiro que muitos deputados estaduais por aí em cidade pequena gastam. E ele foi eleito presidente da República por quê? Porque o povo estava com ele. Ele estava ali atrás de um celular fazendo uma live e ainda faz até hoje semanalmente as lives dele. E o povo está com ele. Onde o presidente vai, aglomera multidões. Hoje o verbo aglomerar virou um crime, né? Virou um crime para a extrema imprensa. Mas aonde o presidente vai, ele aglomera multidões. E o Lula, que diz as pesquisas que ganha em primeiro turno as eleições, quais aglomerações ele tem causado? Só se ele for no acampamento do MST, lá num sindicato da CUT, para aglomerar algumas pessoas nas ruas. Se aglomerar, é para chamar ele de ladrão, que é o que ele é. Então, dia 7 de setembro, vamos para Brasília. Você que pode ir para Brasília, vá para Brasília. Você que pode ir para São Paulo, vá para São Paulo. Você que não pode ou não tem ou não quer ir para esses lugares, vá para a cidade mais próxima se na sua cidade não tiver manifestações. Se na sua cidade tiver, participe, não se omita. Nós estamos diante da situação mais grave de todos os tempos, desde quando o presidente Bolsonaro assumiu, porque o sistema não aguenta mais a abstinência de cofres públicos. Então, meus amigos, se você não se inscreveu ainda neste canal, aproveite agora, se inscreva, clique ali no botão inscrever-se aí embaixo. Depois que você se inscrever, clique naquele sininho das notificações para que você seja notificado de novos vídeos que eu venho a postar aqui neste canal. E nós nos vemos então num próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Tchau.